Nesse vídeo a gente vai analisar o processo de misturação ou dissolução de dois gases ideais. Tá? Então a ideia é a gente tem dois gases separados, em dois compartimentos diferentes, um gás com um número de mols Na, uma temperatura e uma pressão, no outro compartimento um gás com número de mols Nb, na mesma temperatura e na mesma pressão. Eles vão se misturar, vão ficar com a mesma temperatura, cada um vai ficar com uma pressão parcial, para chamar de sua, né? Um PA para o gás A, PB para o gás B, sendo que a soma das pressões parciais vai dar a pressão total do sistema, que era a pressão original aqui de cada gás, né? Bem, a mistura de gases ideais a gente sabe que é um processo espontâneo, todos os gases se misturam espontaneamente, então aí a gente espera que, se a gente calcular o ΔG para esse processo de misturação de gases, o ΔG tem que ser negativo, o processo é espontâneo. Então a gente vai calcular o ΔG para esse processo e avaliar se o ΔG vai ser espontâneo. E também vai servir como uma base para a gente discutir a mistura de espécies na fase líquida, que a gente vai começar a ver na semana que vem. Então vamos ver o potencial químico na mistura de gases ideais. Então a gente tem inicialmente energia de Gibbs inicial é Na vezes mid-A mais Nb mais mid-B, que seria a contribuição potencial químico da espécie A e da espécie Db. Lembrando que é uma mistura binária, né? Só tem dois componentes. Bem, a gente sabe que cada gás, né, é dado para essa expressão aqui. O potencial padrão mais RT ln da pressão do gás, que eu já vou colocar em relação à pressão padrão. Tá? Lembrando que na mistura, inicialmente, os dois estão com a pressão P. Né? Então, o que a gente tem é o seguinte. Substituindo, deixa eu usar a mesma cor aqui. Ops. A gente tem que energia de Gibbs inicial é Na vezes potencial padrão de A mais RT ln de P mais Nb vezes μ0 de B, potencial químico padrão de B, mais RT ln de P. Agora vamos analisar a energia de Gibbs final. No estado final, também vai ser dado para essa expressão aqui, né? Na, Ma mais Nb, Mb, mas o potencial químico de cada espécie vai ser diferente, porque o potencial químico depende da composição do sistema, né? Então, quando o potencial químico da espécie quando ela está sozinha é diferente do potencial químico da espécie quando ela está na mistura. E quando os gases estão misturados, o que vai mudar é que a pressão do gás agora é dada pela pressão parcial dele na mistura, né? Por exemplo, no gás J, ao invés da pressão total da mistura P, a gente vai usar a pressão parcial PJ. Então é isso que vai mudar basicamente. Então, voltando para cá, a energia de Gibbs final vai ser Na vezes potencial padrão de A, que esse não muda, né? É constante, porque a pressão padrão é fixa em 1 bar, e a gente está admitindo que a temperatura é constante também, não está variando. Lembra do esquema lá do slide, né? Do processo da mistura. Aqui a pressão parcial de A. Ops. Pronto. MB padrão mais RT ln pressão parcial de B. Beleza, então a gente tem a energia de Gibbs do processo no início, do processo no fim. Para calcular o ΔG para essa dissolução, né, para essa mistura, essa misturação, simplesmente a energia de Gibbs final menos a energia de Gibbs inicial, que vai ser todo esse cara aqui, e todo esse cara aqui de baixo, menos esse cara aqui de cima. Então vamos escrever tudo isso aí. Na padrão mais RT ln de PA mais NB padrão de B mais RT ln de PB menos aquela expressão de cima beleza. Então a gente vê que dois termos se cancelam já, né? Esse cara aqui e esse cara aqui se cancelam. A gente tem uma expressão relativamente bonita que eu vou colocar na outra folha. Bem, então
Se a gente voltar aqui, né, vai sobrar um NA vezes RT ln de PA mais NB RT ln de PB menos NA RT ln de P menos NB RT ln de P. Então, bem, acho melhor escrever tudo aqui de volta, né? Então, ΔG para misturação, esse é um NA RT ln de PA mais NB RT ln de PB menos NA RT ln de P menos NB RT ln de P. Então vamos juntar os componentes aqui que tem um NA multiplicando e os dois que tem NB multiplicando. E a gente tem aqui. A gente vai usar a propriedade do logaritmo também, que é ln de A. A gente vai usar essa propriedade aqui. ln de A menos ln de B é ln de A sobre B. São propriedades dos logaritmos, tá? Então, NA, Rn, RT, ln de PA sobre P mais NB, RT, ln de PB sobre P. Então, só lembrando aqui quem é quem, né? A gente está calculando ΔG para misturação, para ver se o processo é espontâneo. Deveria ser, então ΔG deveria ser negativo. Vai ser igual ao número de mols da espécie A vezes R, que é a constante dos gases, 8,314 Joule por Kelvin por mol, vezes a temperatura, vezes ln da pressão parcial de A depois da mistura, dividido pela pressão total da mistura, mais NB, que é o número de mols de B, vezes RT, ln de PB, que é a pressão parcial de B, dividido pela pressão total da mistura. Para chegar à forma final dessa equação, vamos simplificar ela, fazendo o seguinte. A gente tem que a pressão parcial, por exemplo, de A, é XA vezes P, e a pressão parcial de B é XB vezes P. Tá? Então a gente pode substituir, por exemplo, PA sobre P por XA e PB sobre P por XB. A gente pode substituir esse cara aqui por essa expressão que eu coloquei ali do lado. A gente também tem essa relação, né, que XA é igual a NA sobre N. O X é a fração molar, né? Eu falei já nos 2 vídeos atrás. Nem faz tanto tempo assim. Então, a gente isolando o NA, a gente tem que NA é X, N vezes XA, assim como NB é N vezes XB. Então, substituindo essa expressão para NA e para NB nesses caras aqui, a gente tem essa expressão final, que o ΔG para mistura é igual a N RT vezes XA ln de XA mais XB ln de XB. Uma expressão bem legal, né? Que dá o ΔG em termos do número de mols total da mistura, o R, o T e a fração molar de A e B. Lembrem que a fração molar, né, tanto de A como de B, tem esses valores entre 0 e 1. Não pode ser maior que 1 e não pode ser menos que 0. E ln de qualquer número menor que 1, de 0 a 1, é negativo. Então esse é positivo, esse cara vai dar negativo e esse cara também. Então o ΔG vai ser negativo, né, já que esses aqui também não são positivos. E o processo é espontâneo como a gente imaginava. Né? A gente pode ver isso pelo gráfico, que eu acho que eu tenho aqui. Espero. Tenho. Que a energia de Gibbs processo de solução, né? ΔG em termos de nRT, em termos da fração molar de B. Mas o comportamento é o mesmo para os dois. Né? Então, essa é a variação da energia de Gibbs de solução em função da composição para dois componentes, a temperatura e pressão constantes. Observe que ΔG é igual a zero menor que zero para todas as composições, que indica que os dois componentes misturam-se espontaneamente em todas as proporções. Né? Então, ΔG aqui é zero inicialmente e é sempre negativo, né, para toda a faixa aqui de fração molar de B ou de A. E o menor valor aqui é quando a fração molar de A e B é 0,5, né, quando os dois têm a mesma 50% cada um, né, na mistura. Então esse é o ΔG da mistura. Agora, para finalizar, vamos avaliar o ΔS e o ΔH para essa mistura de gases ideais. O ΔS da mistura, lembra que a gente viu no vídeo passado, né, que o ΔS seria menos a derivada do ΔG em relação à temperatura. Ops, aqui está faltando menos, tá?
Se a gente substituir aquela expressão por ΔG e fazer a derivada, aquela expressão só tem uma dependência em t, né? Aqui. Então a derivada vai ser só cair esse t aqui, né? E o sinal de menos. Então a gente tem que o ΔS da mistura é menos NR XA ln XA mais XB ln XB. Da mesma forma que o ΔG era negativo, porque esses LNs são negativos, o ΔS vai ser sempre positivo, né? Porque LN é negativo, só que tem esse menos na frente. Então o ΔS é sempre positivo, a variação de entropia é sempre positiva, o que é bom para o processo espontâneo, né? Lembrando, quanto ao maior aumento da entropia, mais espontâneo o processo. Então faz sentido, né? Que aumenta a dispersão de matéria quando você mistura dois gases. Então faz sentido o ΔS ser negativo, quer dizer, positivo, desculpa. E o ΔH, né? O ΔH a gente calcula usando essa expressão, né? Do ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Aqui a gente está falando ΔG de misturação, ΔH de misturação, mas a expressão é a mesma. Então se a gente isolar o ΔH, a gente tem que ΔH é igual a ΔG mais T ΔS. Aqui é o ΔH, tá? ΔG a gente jogou para o lado de cá. Botou esse termo aqui para a esquerda, né? Se a gente for fazer essa conta, a gente vê que ΔH para mistura de gases ideais é igual a zero. Isso faz sentido, né? Porque a gente está admitindo que os gases ideais não interagem entre si. Então, é de se imaginar que não há variação da energia interna do sistema, né? Que os gases não interagem entre si. Então, não interessa se eles estão sozinhos ou estão misturados com outros gases, né? Bem, então esse é um resumo do processo de dissolução envolvendo dois gases. Mas já adianto, né, que no processo de mistura de líquidos e de sólido, de um soluto líquido ou sólido num solvente líquido, essas expressões vão ser as mesmas se a mistura for ideal. Mas aí a gente vai deixar para a semana que vem discutir o conceito de mistura ideal, mistura diluída ideal e também falar das propriedades coligativas das soluções.